E aí, Otavano, vamos para aí mais um vídeo, né? A gente vai falar agora, nós falamos no último sobre o iluminismo e a gente vai tratar aqui sobre a Revolução Inglesa. A gente vai falar de uma série de revoluções que aconteceram na Europa a primeira delas é a Revolução Inglesa, na Inglaterra. Bom, para entender essa Revolução Inglesa, a gente vai lá atrás, olha só as reviravoltas na Inglaterra. Acompanha comigo aqui. Em primeiro lugar, a Inglaterra, desde a sua formação, ela tinha um rei, mas o rei ele não tinha plenos poderes. A autoridade, o poder dele era limitado por duas coisas. Pela Magna Carta, que é um conjunto de leis que diziam o que o rei podia e o que o rei não podia fazer. Então ele não tinha toda essa liberdade. E também pelo parlamento, que era um conselho de nobres. Então o poder do rei era limitado. Mas aconteceu, a Inglaterra passou por uma guerra entre duas famílias nobres brigando pela coroa, chamada Guerra das Duas Rosas. Apesar desse nome singelo, não teve nada de singelo no confronto, foi pesado, foram uns 30 anos de guerra, e a população começou a sentir a necessidade de um governo forte, de alguém que pudesse acabar com esses conflitos, com essas disputas. E aí então que vai aparecer em cena o Henrique VII, que ele é da família Tudor. Então ele vai receber o apoio e vai se tornar o rei da Inglaterra, com plenos poderes. Então inicia aí na Inglaterra o absolutismo inglês, em que o rei tem todo o poder nas suas mãos. E nessa dinastia Tudor, começou com o Henrique VII, depois teve o Henrique VIII, filho dele. O Henrique VIII, uma história bem para lá de polêmica. Henrique VIII, ele vai simplesmente romper com a Igreja Católica. A Inglaterra até então era um país católico. E o Henrique VIII, por alguns motivos de poder, e motivos pessoais também, em que ele quis se separar da sua esposa para casar com uma outra pela qual ele se apaixonou, a Igreja Católica não permite o divórcio, um segundo casamento. Ele foi lá então e rompeu com o Papa. Determinou que a Inglaterra agora teria uma nova religião oficial, que seria a religião anglicana, que tem o mesmo modelo da Igreja Católica. Ao vivo é assim, né? Barulho aí acontecendo, mas vamos lá. Mas não está submetida à autoridade do Papa. Quem é o chefe da igreja? O próprio rei, ele mesmo, Henrique VIII. E aí ficou fácil, né? Ele, como chefe da igreja, ele fez ali abriu uns precedentes e ele pôde então se casar com a sua amada Ana Bolena. Só que, gente, tanta reviravolta. Essa Ana Bolena foi acusada de trair o rei e ele acreditou nisso. Mandou matar a Ana Bolena, ela perdeu a cabeça. Isso mesmo, em praça pública. Aí ele se casou de novo. No final das contas, esse Henrique VIII, ele teve 6 esposas, casou 6 vezes, né? O cara é pra frente, né? Mas o fato é que o poder do rei, o poder dele foi se afirmando cada vez mais. Porque agora ele era o chefe político, ele era o chefe religioso. Só que um detalhe, ele não deixou herdeiro, homem, para sucedê-lo. E aí quem acabou na sua linha sucessória foi a sua filha, Elizabeth I. Bom, não é essa Elizabeth agora não, ela é velha, mas ela não tem 400 anos não, tá? É uma outra Elizabeth, chamada de Elizabeth I. E cara, essa mulher é retada, ela ficou muitos anos no governo. Era inclusive conhecida como a Rainha Virgem, porque ela nunca se casou e nem teve filhos. Tem até um estado nos Estados Unidos que o nome é Virgínia, em homenagem a ela, a Rainha Virgem. Então, cara, durante o governo dela, a Inglaterra se desenvolveu economicamente, ela deu apoio à burguesia, ao comércio. A Inglaterra venceu, derrotou, por exemplo, a Espanha, que tinha a Invencível Armada. Olha o que o nome já diz. Ela conseguiu liderar a Inglaterra na defesa e vitória sobre os espanhóis. Enfim, foi um período de desenvolvimento econômico, mas, como eu disse para vocês, ela não deixou herdeiros. Se ela não tinha filho, quem assumiu foi um parente próximo, um primo, que era também rei da Escócia, e ele assume com o título de Jaime I.
E esse Jaime I, ele era de uma outra família, era da família Stuart. Então a gente tem agora, iniciou uma nova dinastia na Inglaterra, chamada dinastia Stuart. Bom, tanto Jaime I como depois o filho dele, o Carlos I, eles tiveram muitos problemas com o parlamento. Apesar de ser um absolutismo, existia um parlamento, e nesse parlamento tinha ali a presença de nobres e também de alguns burgueses, principalmente burgueses ricos. E começa aí um conflito aí dos interesses do rei e os interesses do parlamento. O parlamento não concordava muito com esse absolutismo do rei, que queria mandar a qualquer custo. E mais do que isso, tinha um fator religioso também, porque o rei e boa parte da nobreza, eles eram da religião anglicana. E muitos burgueses do parlamento passaram a se converter ao puritanismo, uma outra religião que veio da reforma protestante, também cristã, mas numa linha diferente, né? Então você tem o rei e a nobreza, anglicanos, e a burguesia, que fazia parte do parlamento, puritanos. E aí começa a entrar em choque de interesses, pessoal, tem uma guerra civil aí. E o parlamento monta um exército para lutar contra o exército do rei. E o exército do parlamento acaba sendo vitorioso, liderados por um cara chamado Oliver Cromwell. E aí então eles vencem, e mais do que isso, o rei é condenado à morte. Carlos I, exatamente, ele é executado. Pensa aí que até então os reis que eram quase que divinos, sagrados, agora a população matando o rei. Isso é uma grande novidade. E estabelece então uma república na Inglaterra, chamada República Puritana, sob a liderança de Oliver Cromwell. E ele vai fazendo também, tomando medidas sempre a favor da burguesia, do comércio. Mas aí o Oliver Cromwell, ele vai ficando no poder e ele torna o governo dele vitalício para a vida toda. E aí muita gente começa a pensar, poxa, mataram o rei, porque o rei estava sendo absolutista e tudo mais. Aí depois de tudo isso, aí o cara da república, o Oliver Cromwell, ele começa a ter atitudes parecidas. Como é que é isso? Então começou a ter um desconforto em relação ao governo do Oliver Cromwell, né? Que apesar de uma república, ele estava pelo poder pelo resto da vida. Uma medida importante, pessoal, do Oliver Cromwell, eu até botei no texto lá, que é o ato de supremacia, que dizia o seguinte, atos de navegação, tá? Atos de navegação, dizia o seguinte, qualquer mercadoria que entra ou sai da Inglaterra só podia ser transportada por navios ingleses. Qual o objetivo disso aí? É porque tinha os holandeses, que eram rivais, eles ganhavam dinheiro fazendo uma espécie de frete, né? Eles transportavam mercadorias e ganhavam dinheiro. A Inglaterra, o governo inglês quis dar uma pernada aí nos holandeses, e aí dizer que todo o comércio com a Inglaterra tinha que ser feito por navios ingleses, né? E aí evitar os holandeses. Bom, houve um crescimento econômico, mas o desgaste foi sendo muito grande pelas posturas de Oliver Cromwell. Quando Cromwell morreu, quem assumiu foi o próprio filho dele, o Richard Cromwell. E aí o Richard não tinha a mesma força política do seu pai, e aí ele então foi derrubado do poder, foi tirado. E quem é que volta ao governo? A dinastia Stuart. A Inglaterra volta a ser uma monarquia absolutista com os Stuarts no poder de novo. Lembra aquele Carlos I, o que morreu? O filho dele que vai assumir, o Carlos II. E aí, tanto o Carlos II como depois, quem é o irmão dele, o Jaime II, que assume depois, novamente, eles continuam tendo problemas com o parlamento, querendo impor a sua vontade a qualquer custo. E aí, novamente, membros do parlamento, da burguesia, se levantam para derrubar o rei mais uma vez. Só que agora não precisou de uma guerra, nada disso. Não teve nem derramamento de sangue. Foi mais fácil tirar o rei. Isso ficou conhecido como Revolução Gloriosa, porque não teve derramamento de sangue. Então tiraram o rei do poder e aí
colocaram no lugar o genro desse rei. O nome dele era Guilherme de Orange. Só que o Guilherme de Orange, ele foi obrigado a assinar a Declaração de Direitos, que é o seguinte, dizia que ele iria obedecer a uma Constituição e ao parlamento. Ou seja, ele não poderia fazer aquilo que ele bem entendesse. O poder dele agora estava limitado. E até hoje é assim. É por isso, pessoal, que a rainha da Inglaterra, vocês já viram a Elizabeth? Ela aparece, dá tchauzinho, mas ela não manda em nada. Ela não tem poder de decisão nenhum. Quem governa de verdade é o parlamento na figura do primeiro-ministro. Ele é o chefe de governo. A rainha não. A rainha só representa a Inglaterra, dá tchauzinho, alguns discursos de vez em quando, mas ela não governa, tá certo? Então isso vem lá de trás, dessa revolução gloriosa lá na Inglaterra. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Depois a gente volta e nos falamos mais. Um grande abraço aí, galera.